Bom dia a todos, a todas. Nesse último domingo de julho, a liturgia nos propõe o trecho do Evangelho de Lucas que fala sobre o Pai Nosso. A única oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, nos chegou em 3 versões diferentes. Isto ocorreu porque os evangelistas não tinham a intenção de transmitir as palavras exatas de Jesus, mas o seu significado mais profundo. Do Pai Nosso, portanto, temos uma versão em Mateus, que é mais longa, depois essa versão mais curta de Lucas, no capítulo 11, que vamos agora comentar, e a terceira versão no primeiro catecismo da igreja, chamado Didaquê, uma palavra grega que significa ensino. Mas, apesar que essas 3 versões são diferentes, todas elas contêm um mistério que agora vamos tentar desvendar. Então, vamos ver essa única oração ensinada por Jesus e vamos ver também a sua importância. Jesus, aos seus discípulos que lhe pedem, Senhor, ensina-nos a rezar, responde, quando rezardes, dizei Pai. Na relação com Deus, então, não é justo utilizar aquelas formas cerimoniais litúrgicas com as quais Deus era exaltado com todos os seus nomes, tipo Altíssimo, Todo-Poderoso, não. Jesus se dirige a Deus chamando-lo de Pai, porque essa é a relação que ele veio inaugurar com seus discípulos, a relação de um pai com seus filhos. E é bom lembrar que naquela cultura o pai é aquele que transmite vida, portanto o pai é a fonte da vida. Eis o primeiro pedido, santificado seja o teu nome. O verbo santificar significa consagrar, separar. Porém, quando esse pedido é dirigido a Deus, significa reconhecer o que Ele é. Então, o primeiro pedido que a comunidade dos crentes dirige ao Pai é: seja reconhecido esse seu nome. Isto é, que as pessoas te reconheçam como um Pai. E nesse trecho do Evangelho, Jesus diz que o Pai vai satisfazer as necessidades de seus filhos, que o Pai até mesmo vai preceder essas necessidades, porque o Pai cuida com todo o coração da vida e da felicidade de seus filhos. Portanto, a comunidade pede que esse teu nome, Pai, com o qual nós te conhecemos, estamos experimentando, seja reconhecido por todos. Segundo pedido, venha o teu reino. Venha o teu reino não tem o significado de pedir algo que ainda não existe e que, portanto, deve vir. O significado do verbo é: se engrandeça, se espalhe esse teu reino. O reino do Pai já existe. Jesus, no anúncio das bem-aventuranças, tinha proclamado bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus, então, não é a vida após a morte, mas é uma sociedade alternativa onde, em vez de acumular só para si, haja uma generosa partilha com os outros e, em vez do mandar, haja o serviço. Portanto, através da fidelidade às bem-aventuranças, a comunidade pede que se estenda essa experiência do reino. E aqui no meio há um versículo difícil de traduzir, porque contém uma palavra grega que no idioma grego simplesmente não existe. É que nós traduzimos como dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. O evangelista escreve, vou tentar traduzir literalmente o texto, o pão nosso aquilo, e em seguida a essa palavra grega, que na língua grega não existe, dá a nós a cada dia. São Jerônimo, o primeiro tradutor do Evangelho, em face desse termo, que não existe na língua grega, fez uma escolha. No Evangelho de Mateus, traduziu com supersubstantialem, que significa um pão que vai além da substância. No Evangelho de Lucas, em vez disso, traduziu com cotidiano. Depois a igreja, na leitura litúrgica, escolheu a versão de Mateus, mas em vez de supersubstantialem, difícil de pronunciar e compreender, colocou cotidiano. E foi uma escolha que provocou e provoca muitos danos, porque com essa escolha parece que devemos pedir a Deus o pão para comer, o pão que alimenta os homens.
Não, o pão que alimenta os seres humanos é tarefa dos seres humanos consegui-lo e compartilhá-lo com aqueles que não têm pão. Esse que é pedido a Deus é um pão especial. Provavelmente a tradução supersubstancialem era a exata. Quem é esse pão? Esse pão é a presença de Jesus no centro da comunidade, uma vez que está no centro do Pai Nosso. Jesus como alimento, como a palavra que alimenta a vida e como pão, o pão da Eucaristia, que dá força para viver essa palavra. Por isso não se pede o pão. Jesus disse, não fiquem preocupados. Não fique procurando o que é a vez de comer, ou o que é a vez de beber, porque são os pagãos que procuram essas coisas. Se isso for pedido a Deus, é porque é a presença do Senhor que se pede como alimento da vida. Em seguida, perdoa-nos os nossos pecados. Literalmente, apaga os nossos pecados, pois nós também apagamos a todos os nossos devedores. Deus nos perdoa, mas o seu perdão torna-se eficaz e operacional no momento em que se traduz em perdão aos outros. E depois vem o último pedido. Esse também foi mal traduzido, especialmente em Mateus, que tem causado muitos problemas. Na versão italiana dizia o famoso não nos induzir em tentação. Agora a tradução, que é do português, não nos deixes cair em tentação ou não nos abandonar na tentação, literalmente na prova, que é como aparece agora na língua italiana e na língua portuguesa. Qual é essa prova na qual a comunidade pede para não ser abandonada? É a prova na qual ela mesma caiu. Jesus, no Jardim das Oliveiras, tinha pedido aos discípulos, rezem para não caírem na tentação, para não ceder à prova. A prova era a de Jesus, que foi capturado como um malfeitor, que foi assassinado como um criminoso, como um maldito por Deus. Uma prova que tinha colocado em crise total a comunidade. Jesus então aconselha a comunidade nessa oração para pedir de permanecer fortes no momento da prova, no momento dessa tentação. O trecho termina com a plena confiança no Senhor e, acima de tudo, com um aspecto muito importante. A única coisa que Jesus garante que será dada é aquela que normalmente não é solicitada no elenco, isto é, na lista das orações. De fato, a passagem termina com essas palavras. Se vós que sois maus, Jesus não quer dizer que nós somos maus, mas fala assim para comparar a bondade do Pai com nossa atitude para com os outros. Diz que somos maus. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Literalmente é Espírito Santo sem o artigo, porque não dará a plenitude do Espírito Santo, mas Espírito Santo na medida em que a pessoa é capaz de recebê-lo aos que o pedirem. Eis aqui a única coisa que Jesus garante que o Pai dará, Espírito Santo. Serve para o que esse Espírito? O Espírito é a força do amor de Deus Pai, que serve para realizar o desígnio de amor do Pai sobre cada um de nós. Porque Deus Pai não governa os seres humanos promulgando leis que os humanos devem observar, mas comunicando-lhes o seu Espírito, a energia interior que faz compreender o caminho a percorrer. Então, uma página belíssima sobre a única oração que Jesus nos ensinou. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.